Rapaz, parar de girar não para. Será que isso aqui tá gerando energia? Temos o moto perpétuo. Hoje, depois de muito tempo, finalmente a gente vai fazer o nosso motor que gira para sempre e gera energia. E não é um projetinho qualquer não, ele é baseado nos desenhos do Leonardo da Vinci. Você não tá muito ligado em quem foi o Leonardo da Vinci? O cara era um matemático, físico, engenheiro, inventor, pintor. Ele foi uma das pessoas mais inteligentes que já pisou nesse planeta em forma de bola. Do nível assim, Alberto e Isaac. No caso, o Albert Einstein e o Isaac Newton. Ele nasceu em 1452, numa cidade chamada Florença, na Itália, numa época conhecida como Renascimento. Era uma época que se dava muito valor às artes, às ciências. Inclusive, o símbolo do Renascimento é um desenho do Leonardo da Vinci, é o Homem Vitruviano, esse aqui. Um dos quadros mais famosos de todos os tempos, que é Mona Lisa, também chamado de La Gioconda, ou A Sorridente, foi pintado pelo Leonardo da Vinci. Outro quadro que você já deve ter visto, o Leonardo da Vinci, é o Santa Ceia. É um quadro em que Jesus está na mesa com os apóstolos. Foi pintado num refeitório em Milão, na Itália. E olhando o quadro assim, você não tem noção de que ele tem mais ou menos 9 por 5 metros. Mas Leonardo da Vinci não é famoso só por causa disso. Na época, ele desenhou muitas invenções, ele fez projetos de muitas invenções que acabaram sendo feitas anos ou séculos depois e que deram muito certo, só que não na época dele. Leonardo da Vinci desenhou paraquedas tipo 500 anos antes de ele existir. A mesma coisa aconteceu com o helicóptero e muitas outras invenções, tanque de guerra, pontes móveis. E uma das coisas que ele estudou foi o moto perpétuo. Essa ideia é que você consegue criar um motor que gira para sempre, uma espécie de movimento infinito. Essa ideia de criar um movimento infinito não é exatamente dele, tá? Várias outras pessoas já tinham desenhado alguma coisa antes e continuaram desenhando depois. Mas o Leonardo da Vinci tem vários esquemas, várias plantas ali de motos perpétuos. Eu vou explicar uma delas para vocês na lousa. Aqui no meio tem uma engrenagem, imagina essa peça aqui, toda de madeira, e o que eu desenhei em azul é de aço, é pesado, tá? Então você tem uma série de martelinhos que eles conseguem balançar, eles não estão presos exatamente aqui, eles não estão fixos, eles podem ir para frente e ir para trás. Então essa roda, conforme ela vai girando, esse martelinho desaba aqui. No momento em que ele cai, ele libera energia, né? Ele dá uma batida nessa engrenagem, e isso faz com que a engrenagem comece a virar. Chega aqui nesse ponto, o martelinho encosta no dente da engrenagem e ele fica em pé de novo aqui em cima. Quando ele fica em pé, ele está pronto para cair. Quando ele cai, ele libera energia. Então, a energia do martelinho que está caindo aqui, ela é suficiente para levantar o martelinho que está do outro lado e isso aqui fica girando. Eu não vou construir exatamente essa máquina. Tem muitas versões diferentes dela e uma que hoje em dia o pessoal coloca mais no Instagram, etc., que você vai ver mais por aí, é uma que usa água. Em vez de ter martelinhos que caem, que fazem movimentar a roda, você tem água que cai dentro de garrafas. Bora lá então, eu já adiantei algumas coisas para o vídeo não ficar chato, cheio de detalhes, mas basicamente a gente vai usar uma roda de bicicleta. Ela tá com essa parte de madeira aqui, isso aqui é uma polia, tá? Eu vou colocar uma correia para ligar no motor, que é esse aqui. A gente já imprimiu inclusive um mancal em 3D, né? Ele segura o motor, uma base para ele. A polia já está aqui na ponta do motor e ligado atrás dele a gente colocou um soquete de lâmpada que é para acender uma lâmpada. Então a função desse motor não é fazer girar o negócio, é o contrário. Ele vai gerar energia. Conforme a roda for girando, gira o motor. Você sabe que quando a gente força o motor, quando a gente força o motor elétrico a girar, ele se transforma num gerador, sai energia dele. Bora lá então. Primeira coisa, prender essa roda no suporte que a gente fez de madeira. E depois eu vou encher essas garrafinhas de água mineral mais ou menos até a metade, mas todas têm exatamente o mesmo nível. Tô colocando um corante aqui que é para ficar mais fácil de ver. E depois eu tenho que instalar isso naquela roda. Uma garrafa tem que ficar exatamente do lado oposto à outra. Eu acho que eu estou conseguindo fazer aqui. Qual que é a ideia desse negócio? Conforme essa garrafa está subindo, vai chegar uma hora em que essa água vai cair, ela vai descer, ó, desceu. E aí ela impulsiona a roda. Então, ó, essa água que está caindo aqui impulsiona a roda e faz essa que está embaixo subir. Então isso vai acontecendo ciclicamente, é claro que com 2 garrafas é muito pouco, por isso que eu vou usar 8. E é lógico que se a gente virar do outro lado dá certo também, olha só. A água cai daqui para lá. Conforme eu vou montando, eu vou ajeitando as garrafas e você percebe que a roda quer girar em algum momento. No final eu vou passar uma correia ligando as 2 polias, ligando a roda da bicicleta com o motor. Fiz esse negócio de elástico, mas vai funcionar. Nossa máquina está pronta. E qual que é a ideia? Eu vou dar um impulso inicial para ela começar a funcionar.
aí ela transmite a força para esse motor que está funcionando aqui como gerador e no final a gente testa para saber se ele está gerando alguma coisa. Então, hora da verdade. 1, 2, 3 e... Vai. Tá indo? Ah, rapaz! Parar de girar não para. Agora vamos no teste. Será que isso aqui tá gerando energia? Temos o moto perpétuo. Vou combinar que esse negócio é muito louco, né? Parou. O que você tá fazendo? Tô fazendo um motor infinito que inclusive gera energia. Mas você não assiste Manual do Mundo, não? Já falaram 1000 vezes que esse negócio não funciona. Claro que funciona. Você não tá vendo aqui? O negócio tá girando, a lâmpada tá acesa. Então por que o negócio tá parando e a lâmpada continua acesa? Tava bom demais pra ser verdade. Falando muito sério agora, tudo que eu contei nesse vídeo é verdade, tá? Do Leonardo da Vinci, que ele desenhou de fato um moto perpétuo, que as pessoas tentam fazer esse tipo de construção aqui, a ideia é realmente que a água que cai movimente a água que sobe e tudo mais. O único detalhe é que as leis da natureza não permitem que esse negócio funcione de jeito nenhum. Tudo que você vê parecido com isso aqui na internet é falso. E agora eu vou mostrar para vocês quais foram os truques que a gente fez para esse negócio funcionar. Primeira coisa é que tem um fio secreto aqui que a gente não estava mostrando. Esse fio tá aqui embaixo, ó. Ele vem por baixo do motor e ele é conectado na conexão do motor sem você ver. Ele tá ligado nesse fio aqui, na verdade. É tudo a mesma coisa, tá tudo interligado. Então aqui embaixo da mesa eu tenho uma fonte de computador que tá mandando 5 volts para esse motor. Na hora que eu ligo a fonte, ele começa a girar aqui. Ele é bem fraquinho, então eu preciso mesmo dar aquele impulso inicial. Ó. Ele não consegue girar direito, então eu dou o impulso inicial, ele começa a girar. Então esse motor aqui não estava com função de gerador, coisa nenhuma, ele estava girando o sistema todo. Esse giro que você está vendo é um motor que está sendo alimentado por uma fonte. Outra coisa bem legal é que eu consigo ligar a fonte sem encostar em nada. Tem um interruptor no meu pé aqui. Esse interruptor a gente construiu para aquele vídeo do raio da morte. A gente precisava de alguma coisa que desligasse o equipamento no pé. Caso alguém tomasse um choque, você já soltava isso aqui e o equipamento desligava. Então o que a gente tem? Você coloca esse interruptor na tomada e coloca o aparelho que você quer desligar ou ligar nessa outra tomada que ele tem. No momento em que você aperta, o aparelho liga, dá contato. O segredo é esse, mas se você gosta de elétrica, você percebeu um problema, né? Eu tô ligando 5 volts aqui no motor, como é que essa lâmpada de LED, ela tá acendendo com esses 5 volts que eu tô mandando pro motor? Não dá para acender lâmpada de LED com 5 volts. É porque não é a fonte que tá ligando a lâmpada. Isso aqui é um negócio de mágica, tá? É uma lâmpada que as pessoas usam para fazer mágica do tipo isso. Ela acende na minha mão. O que acontece é que é uma lâmpada eletrônica, ela tá preparada, tem uma bateria dentro dela, que está preparada para ligar no momento em que você dá contato entre essas duas partes de metal. Então se eu encostar bem forte aqui com a minha mão, eu consigo acender. E aí dentro desse bocal, o que a gente fez? Colocou um papel alumínio. Não tem energia nenhuma chegando aqui. Só que na hora em que eu coloco a lâmpada, o papel alumínio faz dar contato e ela acende. Resumindo, tudo isso aqui é uma farsa. E agora você pode estar perguntando, mas se o Leonardo da Vinci, que era um cara tão inteligente, tentou fazer isso, será que não tem um fundo de verdade? Pois é, ele tentou, mas no final ele mesmo chegou à conclusão de que não daria certo, que tem atrito no sistema e isso não consegue conservar a energia que você coloca desde o começo. Aliás, tem um monte de coisas problemáticas aqui fisicamente falando. Para começo de conversa, essa roda, no momento em que eu coloco uma energia, ela está parada, não tem energia nenhuma nela. E energia a gente entende não só por energia elétrica, mas energia cinética, energia do movimento, tá? Então, não tem nada aqui. No momento em que eu boto energia nela, com a minha mão, ela ganhou energia cinética, ela ganhou energia do movimento. Essa energia poderia se manter por bastante tempo, mas ela não vai se manter. Tem muita coisa que está gastando essa energia que eu coloquei. Por exemplo, o barulho da água. Se tem alguma coisa fazendo barulho, significa que tem energia sendo convertida em som, que também é uma forma de energia, né? A vibração das moléculas do ar.
Então, quando tem alguma coisa fazendo barulho, você sabe que tem energia saindo dali, tá perdendo energia de algum jeito. Aí tem o atrito do rolamento, você sabe, você pega uma roda de bicicleta, dá uma girada nela, ela não gira para sempre, uma hora ela para, porque o ferro tá pegando no outro aqui, não é 100%. Também tem a resistência do ar, que é pouca, mas no fim das contas ela faz diferença, né? Essas garrafas aqui, elas têm que abrir espaço no ar em que elas estão passando, né? O ar fica batendo nelas, causam vento, isso tudo atrapalha. Então, no fim das contas, se eu girar esse negócio, ele pega menos embalo do que uma roda normal de bicicleta sem essas garrafas pegaria. E tudo isso que eu falei se aplica a qualquer motor de movimento infinito, qualquer moto perpétua que você encontrar por aí. Sempre ele vai gastar energia, não dá para você manter o negócio girando para sempre. Mas aí tem um negócio pior ainda. Se esse treco não consegue nem ficar girando sozinho, como que ele vai tocar um gerador? O gerador freia, o gerador causa dificuldade de movimento, tanto que no carro elétrico o gerador serve como freio, você usa o gerador do carro como freio. Como que um troço que nem consegue girar sozinho vai tocar um gerador? Todo gerador precisa de uma fonte de energia externa, ele só está transformando a energia. Então, um gerador de uma usina nuclear, por exemplo, está usando a energia da quebra dos átomos. Um gerador de uma usina hidrelétrica está usando a energia potencial gravitacional da água, ou seja, a água que estava lá em cima desce e faz girar as turbinas. Então quando você vê uma coisa dessa na internet, algum truque tem. A gente recebe todo santo dia, mas absolutamente todo santo dia, alguma mensagem de alguém pedindo pra gente desvendar o segredo que existe por trás de algum vídeo de movimento perpétuo de energia infinita. E não é fácil de desvendar, porque eu poderia ter usado outros truques aqui. Eu poderia, por exemplo, ter um motor aqui dentro do eixo, ou eu poderia ter colocado uma bateria aqui dentro do motor, e não dá pra quem tá assistindo um vídeo perceber essas coisas. Assim como vamos combinar, né? Quem que vai pensar que existe uma lâmpada idêntica à lâmpada que você usa na sua casa, que se você apertar 2 dedos nela, ela acende? Então eu acho esses projetos muito legais, engraçados, é bacana de ver a tentativa, né, a engenhosidade das pessoas em criar esse tipo de coisa. Faz séculos que o ser humano tenta criar coisas desse tipo, mas quem estuda física, né, vários estudiosos, vários cientistas já chegaram à conclusão de que isso é absolutamente impossível. Se você quiser dar uma estudada um pouco mais a fundo nisso, procura sobre as leis da termodinâmica. E o legal é que se a gente quiser de fato gerar energia e gastar energia de um jeito mais inteligente, existem milhares de soluções e está todo mundo pensando nisso. Os carros são cada vez mais econômicos, a gente já tem energia solar e eólica pra caramba, tem carros híbridos que conseguem recuperar um pouco da energia que foi gasta para gastar de novo depois. Enfim, é muito legal estudar física para saber como essas coisas reais funcionam, para dar soluções reais para esses problemas e para entender que algumas traquitanas que a gente vê por aí na internet são totalmente falsas. Para quem estiver aí duvidando das coisas que eu falei, que acha que moto perpétuo dá certo, que foi algum detalhe errado que eu fiz aqui que não funcionou, faz aí em casa. Pega uma roda de bicicleta, 8 garrafinhas d'água, enche de água, fita Hellerman e testa. Olha, eu preciso falar pra vocês que a gente já fez vários desses motores maluquinhos aí. Claro que nenhum funcionou, mas cada um deles tem um truque diferente. É muito legal você assistir pra entender a lógica. Então eu tô deixando aí uma playlist do Manual do Mundo com motores e geradores infinitos, que, claro, não existem. Fechou?